Por aqui já temos o nosso convidado, o convidado da tarde em direto, Nuno Duarte Chabert. Disse bem o apelido, Nuno? Disse bem, sim, senhor. Vamos continuar esta conversa já a seguir, porque o Nuno é um confesso geek do espaço, é isso? É verdade. Portanto, a não perder é já a seguir. Antes disso, explicamos-lhe o que se está a passar ao longo da nossa emissão de hoje, mas também a não perder amanhã. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. This is ground control to Maine. Nos 50 anos da chegada do homem à Lua, a Rádio Observador abre uma emissão especial. Este sábado, a partir das 9 da noite, reconstituímos ao minuto os principais momentos dessa épica viagem. Esta sexta-feira, as músicas sobre a Lua e a conquista do espaço vão ser a banda sonora ao longo de toda a emissão, entre as 7 da manhã e a meia-noite. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. O Nuno Duarte Chabert é o nosso convidado, o convidado da tarde em direto hoje. Criou o canal bit2geek.com, bit, B-I-T, o número 2 e geek, como se escreve geek.com, e este é um portal que reúne artigos de cientistas portugueses e estrangeiros sobre espaço e não só. Já trabalhou para o governo português, foi responsável de comunicação na área da juventude e foi também diretor de negócio de várias empresas na área da defesa e precisamente também do espaço. Empresas. De duas. Nuno. Bem-vindo, Nuno. Obrigado. Já dissemos aqui que é um space geek assumido. E, portanto, eu imagino a sua felicidade nesta altura, não é? 50 anos da chegada do homem à Lua, não era nascido. Não era nascido. E a minha felicidade está a ser acompanhada também pelos artigos que vejo no Observador, porque me interessa muito isto, porque faço uma ligação com aquilo que está anunciado pelo Presidente Trump, que é o início da colonização da Lua em 2024 com o programa Artemis. Mas isso é execuível, Nuno? Isso é, na minha ótica, faz sentido. É mais do que execuível e não faz sentido. Eu acho que é absolutamente necessário. A Lua vai servir de estação de serviço para podermos lançar missões interplanetárias, como por exemplo a Marte. Aliás, o programa chama-se Moon to Mars. Se é execuível chegar a Marte em 2033, vamos lá ser sérios. Eu consigo convidar um conjunto de cientistas que me explica coisas e que sabe muitíssimo mais do que eu alguma vez saberei na vida e que me dizem que torcem o nariz por questões de radiação, são as principais. A radiação cósmica e a radiação proveniente do Sol, que os astronautas têm que levar num caminho de 9 meses num cubículo mais pequenino do que este em que nós estamos agora. Era muito complicado. A colonização da Lua é um assunto que dou por encerrado. Se não for até 31 de dezembro de 2024, será em janeiro de 2025, então, ou ali muito à volta. Vamos ter uma colónia na Lua, uma espécie de espaço 1999, é uma coisa dessa? Uma colónia, porque é o lançamento da primeira base lunar. E basta estar um colono num corpo estranho para nós dizermos que iniciámos uma colonização. Está lá a humanidade. A Lua tem algum interesse, sem ser essa questão da área de serviço ou de um posto avançado para a humanidade, há outros interesses na Lua? A Lua pode-nos dar alguma coisa? Não vinha nada preparado para falar sobre isto hoje, mas vou dizer aquilo que sei. Tem todo. Tem hélio 3, que é um minério muito importante e que nos pode ajudar na exploração espacial. Foi descoberta uma anomalia no Polo Sul, que é um cemitério de asteroides. Aliás, é o Polo Sul que nós vamos colonizar por uma razão. Shackleton Cartier, a cratera de Shackleton, onde nós pensamos estacionar, tem uma dupla vantagem, ou uma tripla vantagem. Primeiro, no topo da cratera podemos apanhar o Sol e, portanto, alimentarmos os nossos painéis solares para ficarmos lá. No interior da cratera tem toneladas de gelo.
E, portanto... Ou seja, tem água. Tem água. E nós precisamos de água para beber e precisamos de dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio para servir de propelente para os foguetões e oxigênio para respirarmos. E, portanto, e ainda por baixo disto um cemitério de asteroides, é uma anomalia, determinou-se uma anomalia gravitacional a passar com as nossas sondas ali próximo. E em que é que consiste esta anomalia? Existem dois tipos de corpos celestes a esvoaçar pelo espaço. São os cometas, que são corpos rochosos e gelados, e são os asteroides, que são corpos metálicos e rochosos. E que não deixam cauda, não é? E que não deixam cauda. Peço desculpa, conclua. O que é que isto tem de interesse? Os asteroides, nós precisamos de minerar asteroides porque é a maior fonte de riqueza do sistema solar. Posso dar um exemplo: o asteroide Psyche 16, que está na cintura dos asteroides entre Marte e Júpiter. Bom, vamos começar de outra forma. Há um interesse comercial nessa exploração. Mais que um interesse comercial, mas eu posso explicar. Mas nós temos de avançar, e eu queria avançar regressando Vamos regressar então há 50 anos atrás. Há 50 anos aquilo foi uma aventura de loucos, ou não? Foi uma aventura de loucos, mas aquilo que eu valorizo, eu tive a oportunidade para de alguma forma tentar ser útil ao observador e corresponder ao vosso simpático convite, de andar a ler as notícias que foram lançadas sobre isto. E, curiosamente, aquilo que eu, pessoalmente, Nuno Xaber, valoriza são coisas completamente diferentes daquelas que têm sido então abordadas. Vamos lá saber. Em primeiro lugar, porque a ida à Lua é uma consequência imprevista da bomba atómica. Os americanos fizeram uma demonstração de força sem precedentes. E naquelas conferências em que depois se faz a divisão de Berlim, o que significa que é o avanço do comunismo por dentro da Europa, ficou muito patente que uma força como aquela era absolutamente destruidora. Quer dizer, quem se desenvolvesse na área de armamento mandava no mundo. E, por um lado, temos o capitalismo democrático a tentar sedimentar-se no mundo, e temos, do outro lado, o comunismo a avançar. E então, o que acontece é que, como é que se chega ao Saturno V, que é o foguetão que nos vai levar à Lua? Através do desenvolvimento de uma bomba, de uma arma, a arma da Vingança 2, que foi desenvolvida pelo Wernher von Braun, um cientista nazi, a bomba V2, que atingia Londres à velocidade do som. Então, o que o Nuno está a dizer é que foi questões ligadas à Guerra Fria, completamente. Quando viram o Yuri Gagarin a fazer a órbita, os americanos acendeu-se aí uma luz, é isso? Não, foi antes. Foi com o Sputnik 1, a crise do Sputnik, em 1957, quando se lançou, por se andar a estudar a V2, de um lado e do outro. De um lado, porque estava lá o Wernher von Braun, do outro, porque estava a fazer engenharia reversa na Rússia. Para trabalhar esses foguetões, conseguiu-se lançar, para servir de sinal de supremacia tecnológica, o Sputnik 1. O Sputnik 1 não é nada especial, é uma coisa com 83 kg e 50 cm de dimensão, só que nessa altura provocou paranoia dos americanos. E porquê? Porque naquela altura, aliás, eu lembro-me do meu avô paterno oferecer esses rádios. Ele era radiotelegrafista, e isso conseguia-se detectar as órbitas do Sputnik 1 por cima dos Estados Unidos. Isto levou à histeria, porque, bom, eles agora vão pôr armas no espaço, então vão-nos matar. Temos de atuar. E, portanto, é a crise do Sputnik que vai despoltar isto. E, Nuno, falou aí no seu avô. Não era nascido quando o homem chegou à Lua, mas eu acredito que o seu avô tenha tido um papel muito importante para a paixão que se nota quando fala deste assunto. É verdade, embora grande parte das coisas que ele dizia eu não percebia. Posso-lhe dizer uma que me lembrei agora, já que me fez essa pergunta,
que era que o universo tinha, porque ele era astrónomo amador também, o universo era de tal maneira extenso que se um pássaro assentasse numa montanha de diamante e começasse a afiar o bico, quando chegasse ao chão, tinha passado apenas um segundo no universo. Eu só muitos anos mais tarde, e em contacto com os cientistas que convidei para escrever neste canal, é que comecei a perceber as reais dimensões e como ele estava certo. Nuno, vamos regressar aqui à Apollo 11 e há 13 minutos que são decisivos nesta missão, que são os 13 minutos que demora a Eagle quando se desprende, vou dizer assim, do Colômbia e desce para a lunagem. Esses 13 minutos tinham tudo para correr mal, tinham tudo para correr bem. Eu acho que, o que é que nós sabemos nesta altura? Começa antes. Isto é um ato de coragem muito grande. Os astronautas da Apollo 1 ficaram queimados dentro do módulo de comando e serviço. Morreram num teste em terra. Exatamente. E quando foi lançado o Apollo 11 havia problemas sérios com o segundo estágio do foguetão. Estamos a falar do Saturno V. Do Saturno V, que é um arranha-céus, e o segundo estágio é aquele que nos faz sair da atmosfera. E isto provocou, aliás, muito medo portanto, começa um bocadinho antes, aos astronautas. O Michael Collins, que foi aquele que ficou a orbitar a Lua, enquanto o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong desceram no lander, conta na sua biografia que a trepidação do Saturno V é de tal maneira elevada que ele perdeu completamente o controle na sua barriga e nos pés. Perdeu completamente o controle. Ele disse que quando começou a levantar, ele disse: ok, isto afinal até é muito mais silencioso do que eu pensava. Até sentir a primeira onda de choque a sair, a tentarmos vencer a gravidade terrestre. E, portanto, isto foi assim é um ato de coragem muito grande, porque houve uma série de coisas que correram mal. E correram mal a caminho. Nesses 13 minutos que me fala, o Michael Collins também costuma dizer que 99% do trabalho deles era carregar em botões. Mas nesses 13 minutos o Neil Armstrong chamou-se os comandos, justamente porque aquilo estava a correr mal. Ele agarra nos comandos da Eagle porque há alertas e há botões e há alarmes a ligar, porque há pedregulhos no sítio onde tinha de aterrar. O que é que o leva a esse... Não, parece que foram uma série de avarias que eu até posso explicar a seguir. Uma delas, pelo menos, eu sei, embora eu não seja de engenharia aeroespacial. Uma delas eu sei que é muito curiosa e que, mas que tenho que explicar depois de explicar o que é que foi a aterragem. Relativamente ao Neil Armstrong ter chamado os comandos a si, ele, durante os treinos, tinha-se despenhado justamente o First Man, penso eu, o último filme que saiu, retrata isso, que ele se ejetou do lander, que servia para treino no deserto, cá. E, portanto, quando ele chamou os comandos a si, é uma grande responsabilidade, porque ele em terra não o conseguiu fazer. Esta que é a realidade. Ele em terra não o conseguiu fazer. E aproveitava esses 13 minutos para falar outra coisa. É que a primeira frase que de facto se disse na Lua não é isto é um grande passo. A primeira frase é uma mentira. É uma mentira do Buzz Aldrin. É que o Buzz Aldrin disse, e não se sabe exatamente quando, sabe-se que diz respeito aos últimos 17 segundos antes da aterragem, em que estava a acabar o combustível, gritou luz de contacto, porque Houston ia mandá-los abortar e eles teriam que abortar mesmo estando a meio metro da Lua. Porque depois não tinham combustível para regressar. Não tinham combustível para regressar. E então ele gritou luz de contacto e olhou para o Neil Armstrong para ver. Antes do contacto. Fiz bem? Antes do contacto. E sabes, portanto, que ele mentiu. Diz-se que portanto, que ele também pode ter dito quando aterrou mesmo. Mas sabe-se que existe ali um hiato de 17 segundos que não se sabe exatamente até que ponto é que houve ali alguma loucura, porque podiam estar a 30 metros ou a mais. Claro. Ou a menos, porque estamos no vácuo, não é? Ou seja, tiramos daí uma lição que é, obviamente, não se consegue nada disto sem tecnologia, não se consegue nada disto sem
aparelhos, maquinaria, geringonças boas para chegar lá longe à Lua, mas não se consegue nada disto sem a mão humana, sem aquele momento em que é o homem que decide O que ok, fazer, não é? Sem a mão humana e sem alguma boa vontade humana mesmo, porque estando em plena Guerra Fria, um controlador de voo, que é o Jim Kranz, vem uns anos depois contar que em plena Guerra Fria isto seria o triunfo sobre o comunismo, a supremacia tecnológica. Este controlador de voo conta na sua biografia que havia umas traineiras na costa americana que de facto eram navios russos, estavam a fazer de conta que estavam a pescar e tinham uma série de antenas altamente desenvolvidas para espiar esta missão. E que esta missão, eles estavam a conseguir interceptar as linhas da NASA. E que isto foi detectado umas horas antes e basicamente o que teve que se fazer foi ligar para os altos oficiais do então KGB e do governo e por aí fora, e pura e simplesmente pedir-lhes: olha, ajudem-nos lá, libertem mesmo as comunicações, porque nós não podemos falhar, estão vidas humanas em risco e, portanto, parem de nos espiar. E o Kremlin acedeu. E acederam. E isto é notável. E é esse tipo de gestos também é aqui um dado muito, muito curioso, que é depois os astronautas percorrem o mundo inteiro, são recebidos no mundo inteiro e por todo o mundo aquilo que as pessoas dizem não é os norte-americanos chegaram à Lua, os astronautas chegaram à Lua, nós chegámos à Lua. Nós chegamos. Isso é muito curioso, não é? É um feito para a humanidade toda, não é? É verdade. É verdade. Aceito. Não há muito mais a acrescentar, não é? É verdade, é isso mesmo. Lembro-me de mais episódios que podia falar então aqui vamos sobre lá, isto. vamos lá. Ainda temos aqui Uns minutinhos? Sim. 4 minutos. 4 minutos até a lunar, Nuno. Vamos lá Bom, aproveitá-los. então vamos tentar aqui dizer algumas coisas que são engraçadas. Quando estavam na Lua, depois do Spacewalk, o Buzz Aldrin, que era assim como costumam dizer os americanos, loud, entrou. Ele entrou, aliás, no Saturno V a dizer: vocês não se esqueçam dos paraquedas e tal. Portanto, muito bocas, muito divertido. Quando entrou no lander para depois correr todos os checks dos botões, ver se estava tudo em condições de levantar, sentia-se de facto muito cansado, porque aquilo foi uma excitação. Então tem uma frase muito simpática, que é dizer ao Neil Armstrong: bom, só existe aqui este pecado, e este pecado é meu, porque eu vou dormir agora. Porque era a única zona junto ao copiloto onde eles podem deitar no chão para dormir, porque aquilo é de facto muito pequeno. E quando se deitou, estava preocupado em inalar rególito lunar, que lhes tinha sido indicado que provocava cancro e bronquite logo de imediato. E, portanto, bronquite no espaço igual a não regressa. Estamos a falar de pó, não é? Sim, do pó do espaço. E quando se deitou e estava a tentar ver de que forma é que não inalava, porque esse pó tinha entrado com eles dentro do lander, viu de repente que estava um disjuntor no chão. Viu um disjuntor preto e ele percebeu: isto é um corta-corrente, meu Deus. Olhou para o painel de controle principal para ver o que é que nós não temos, o que é que ficou partido com a trepidação. E era o pior. Dizia engine arm. E, portanto, sem ligar isso, não era possível eles levantarem da superfície lunar. Ou seja, era a ignição? Era pura e simplesmente a ignição. Estávamos a falar do core do lander. E, portanto, ele diz na brincadeira também que, de facto, não foi o Jim Lovell, o astronauta da Apollo 13, a dizer Houston, we've got a problem, que foi ele próprio e que o fez bastante assustado, e que, quando o fez, disse: tive duas das maiores surpresas da minha vida que me marcam até hoje. Ponto número 1 foi a resposta da NASA. Foi dizer: isto está partido. Eles disseram: bom, nós vamos reunir aqui os engenheiros e já vos dizemos qualquer coisa. Entretanto, durante esse tempo, vocês podem aproveitar para dormir. Que assim, é uma como loucura, se fosse possível, não é? Como é uma loucura, porque eles poderiam ficar ali. A segunda foi, eles disseram: bom, depois de pensarmos aqui em todas as hipóteses, o melhor é vocês pegarem em qualquer objeto e empurrarem o disjuntor para dentro.
e rezarem para que isto tenha Funciona. corrente e tenham 2 horas para pôr isto a funcionar, porque senão isto vai correr mal. E ele conseguiu arranjar uma caneta de feltro que trazia com ele, lá deu umas pancadas e Ou seja, aquela teoria ligou. da pancada É no objeto verdade. eletrónico É até na verdade. Lua nós se comprova. conseguimos ter força sobre a matéria. É muito engraçado a atitude do Neil Armstrong, que quando ouviu isto do podem ir dormir, olhou com um ar calmo, como sempre, ele era conhecido pela sua frieza, e disse para o Buzz Aldrin: ok, Vamos dormir. Agora sim. esperar. Até porque eles chegaram e tiveram 6 horas para aí antes de sair Não me recordo do módulo. exatamente dessa parte. Eu andei Ele andou, nota-se, aliás, que ele andou a estudar muito sobre o andei a ver assunto. o minuto a Não sei minuto, precisar quanto praticamente. tempo. Portanto, dava tempo Está no para, YouTube, sim, eu sei. para uma soneca na Lua. Bom, Nuno, estamos mesmo a acabar. O Nuno adorava ir à Lua. Não. Não. Acho que não tinha mesmo nenhuma coragem de fazer Não era um capaz. bilionésimo do que Nem estes hoje. homens fizeram. Nem hoje. Muito menos hoje. Nuno, Muito menos hoje. vamos recordar o endereço do seu portal onde reúne estes artigos de cientistas portugueses e não só, sobre espaço e não só. Portanto, Bit2Geek, escreve-se BIT, o número, geek.com. É assim, Nuno? É assim, sim, senhor. Muito bem, o Nuno Duarte Chaberre foi o nosso convidado da tarde em direto. Nuno, muito obrigada. Obrigado. Rádio Observador, 98.7, Lisboa.